Saudações amigos e alunos do NEAP, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades aqui com o professor Marcos, não é? Está aí entrando na sua tela. Semana de 15 a 21 de março, o Mural de Notícias. Ministro do STF homologa delação premiada de Delcídio do Amaral. 2/3 dos casos de contrabando humano no Brasil são para exploração sexual. Supremo rejeita recurso da Câmara e mantém decisão sobre o impeachment. Obama afirma novas sanções contra a Coreia do Norte e teste de Zika desenvolvido pela USP é inovação importante, diz Médica. E claro, uma vez lido aqui o mural, a gente vai finalmente para aquela aulinha especial. Então vamos lá, a aula de destaque, como eu já tinha prometido, está entrando na sua tela. Ministro do STF homologa delação premiada de Delcídio do Amaral. E claro, não é? Delcídio do Amaral, que ainda é senador, hein? Cuidado, ele não foi cassado ainda, mas claro que é óbvio e esperamos a carreira dele como senador praticamente está encerrada. E um detalhe, há quantos anos não era preso um senador aqui no Brasil? Outro detalhe, ele foi preso em flagrante. E mais um, é o terceiro e último detalhe. Delcídio era líder do governo no Senado. Então, ele não era qualquer senador. É claro que quando ele abre a boca agora, isso porque ele vai fazer jus aí do direito dele de delação premiada, gente lá em Brasília vai perder a noite de sono. Então, antes de mostrar os slides aqui para você, eu quero que você venha à lousa aqui comigo, ó. Porque, claro, a gente sabe que isso aqui é material que pode cair numa prova de atualidades esse ano. Então, tem uns detalhes que eu fiz aqui que eu acho que vale a pena você lembrar. Então, tá lá o Delcídio do Amaral, senador e ex-líder do governo no Senado. Ele foi preso com autorização do ministro Teori Zavascki, ministro do Supremo, claro, tem que ser dado esse pedido, essa prisão lá pelo Supremo, porque trata-se de um cara de peso, era o caso do Delcídio, foi preso em flagrante, não esquece que isso ocorreu em novembro de 2015, ó, não esquece. Integrava, então por que ele foi preso? Integrava uma organização criminosa e o crime é inafiançável. E claro, quais eram as provas? As gravações, porque inclusive ele era foi acusado de estar atrapalhando a operação Lava Jato, que a gente está percebendo, está lavando tudo nesse país, tomara. Agora, quem ele cita, foi a semana passada, que é o motivo aqui da nossa aula, quem ele está citando? Presidente Dilma e Lula. E aí a gente já viu no que deu, tá? Michel Temer, o vice-presidente, quer dizer, se a Dilma sofreu impeachment, Michel Temer assume, mas ele está sendo citado, vai estar sob investigação, tudo bem. E claro, Renan Calheiros, mas a gente sabe que o cara é blindado, está aí faz tempo, pelo jeito vai continuar. O presidente do PSTB, que é o maior partido de oposição no país, também foi citado. Então, essa é uma das grandes broncas do PT e daqueles que o apoiam. Tá legal, vamos lá. Impeachment da Dilma, Lula tem que ser preso, não tem, tá? Mas só eles. Nós sabemos, né, que tem PT, PMDB, PP, tem uma série de partidos sendo citados. Mamaram, né, no dinheiro da Petrobras. Então, tudo isso, esperamos, aguardamos ansiosamente que a Operação Lava Jato lave tudo. E, para fechar, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, também foi citado. Então, acredito eu que um resuminho como esse dá para ajudar aí na sua memória,
para você gravar isso tudo, porque, claro, isso aqui é obrigação para quem vai fazer uma prova de atualidades. Agora você volta aqui comigo. Para eu passar os slides, está aí, não é, o senhor ex-ministro e ex-líder do governo. Temos aqui, então, os termos do acerto revelam que o petista terá que devolver 1,5 milhão para os cofres públicos. Então, cuidado com isso. Quem ele cita? Então, está lá o Luiz Mercadante, vice-presidente Michel Temer, revelou que Lula mandou comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severó. Dilma Rousseff afirmou que o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, então aí vai, não é? Outros nomes citados, como é o Renan, Edson Lobão, Romero Jucá, Valdir Raupp, quer dizer, PMDB, PSDB, PT, tá todo mundo aí, quer dizer, a hora que o Delcídio resolver abrir a boca de novo, segura, porque lá vem bomba e pode ser que o Marcos aqui, né, no NEAF, teremos que falar de novo disso no Top Atualidades. Gravou direitinho aí, candidato? Então vamos lá, continuando aqui o nosso Top Atualidades de 15 a 21 de março. Brasil Tráfico. 2/3 dos casos de contrabando humano no Brasil são para exploração sexual. E claro, né, a esmagadora maioria das pessoas vítimas desse tipo de tráfico são de mulheres jovens, aí por volta de 18, 19 até 21 anos. Né? E o mais triste também dessa história, além desse tráfico estar aumentando, é porque as famílias muitas vezes colaboram com o traficante, trocando a garota por um motor de barco, por um celular ou uma televisão moderna. Então, isso chama a atenção das autoridades, que no mundo inteiro, lógico, o tráfico humano tem aumentado, mas no Brasil, se tratando da região norte, a preocupação é maior. Então, está aí os números oficiais, de acordo com o Relatório Nacional, né, sobre Trânsito de Pessoas, de 2013. Quer dizer, isso pode parecer não atualizado, mas está. Bem, relações exteriores e tráfico de pessoas. Sugestão de leitura: a região amazônica tem rotas de tráfico humano sem fiscalização. Brasil Política. Supremo rejeita recurso da Câmara e mantém decisão do impeachment. E aí eu vou até destacar aqui para você, ó. Por 9 votos a 2, a Corte fixou a impossibilidade de chapas ou candidaturas avulsas para a composição da Comissão Especial da Câmara que analisará as acusações. Então, foi tentada essa manobra, inclusive Eduardo Cunha é um dos articuladores, mas o Supremo manteve a sua decisão, que já havia sido dada anteriormente, quer dizer, o impeachment vai correr aí o seu rumo, mas não de acordo com as regras que deputados, como foi o caso do Eduardo Cunha, gostaria de fazer. Ok? Voltando aqui, então, além disso, determinou que a votação para a escolha dos integrantes do colegiado seja aberta, mostrando a opção de cada deputado pela aprovação ou rejeição da comissão formada por indicação dos líderes. É claro que isso dificultou aí os planos daqueles que querem acelerar o impeachment, que é o caso, reforço aqui, é o caso do Eduardo Cunha, que claro, vai cair, mas isso só vai cair depois que o impeachment saiu. Isso daí também é a minha opinião aqui, mas você entende onde eu quero chegar. Já foi dito hoje aqui por mim, e eu reforço, eu acho que esse impeachment sai, e claro, todo esse processo tem que correr de acordo com as regras da Constituição e de uma democracia. Não é? Clamor nas ruas
Tem que acontecer? Tem, mas é só um clamor. Não pode decidir nada, como a imprensa também tem que ser acompanhada de perto e não ficar aí divulgando dados que não são corretos. Relação política e crime de responsabilidade. Sugestão de leitura, a Câmara entra no STF contra a decisão que barrou o ritmo de impeachment. Mundo, Estados Unidos. Obama afirma novas sanções contra a Coreia do Norte. Então tá aí o país mais fechado do mundo, né? Onde você tem aí o homem mais bonito do mundo também, segundo ele. Estou colocando que é esse senhor aí bonitinho com um gorro na cabeça, de frente, claro, de frente para um modelo de bomba de hidrogênio, né? Ele não seria tão ingênuo assim de ficar tão perto de uma bomba de hidrogênio de verdade. Mas você tem então aí o ditador, né, da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Quer dizer, ele fez todo um alarde a respeito dessa explosão nuclear que ocorreu na Coreia, isso no começo do ano, né? Mal o ano começou, a Coreia já deu notícias para o mundo, eu existo. Mas é lógico que os Estados Unidos devem estar tomando realmente medidas mais duras, e aí entra o Japão, Coreia do Sul, países que doam, que ajudam até a Coreia do Norte, vão acabar cortando isso, e aí vamos aguardar para ver no que vai dar. Relação Coreia do Norte e ONU. Sugestão de leitura, estudante americano é condenado a 15 anos de prisão na Coreia do Norte. Brasil Medicina, teste de Zika desenvolvido pela USP é inovação importante, diz médica. Então, nessa terça-feira, a USP divulgou que o Instituto de Ciências Biomédicas desenvolveu um novo método de diagnóstico de Zika capaz de detectar anticorpos produzidos pelo organismo contra o vírus. Então, claro, a gente está acompanhando essa história do Zika vírus que está aí se espalhando pelo mundo. Existe toda uma preocupação da Organização Mundial da Saúde, se provoca encefalia, se não provoca, para qual país foi, de onde veio, tudo isso é importante que você pesquise e depois leia com cuidado. Relação, sugestão de microcefalia e epidemia. Sugestão de leitura, desigualdade em infraestrutura é a catalisadora do surto de Zika no Brasil. E aí, eu vou pegar aqui uma carona, claro, por quê? Porque no Brasil o caso da proliferação do vírus foi numa velocidade e realmente chamou muita atenção. Prova de que o nosso país tem que fazer a lição de casa na orientação ao cidadão, na cobrança a esses cidadãos, nos focos, né, de onde surgem os mosquitos, o Aedes aegypti. Beleza? Então vamos ao desafio da semana passada. Para você que não viu, para você que não leu, tá aí então a questão para você dar uma lida com calma, acompanhar, escolher a alternativa, que eu espero seja a alternativa B de bola. Isso, o presidente da Guatemala, Otton Pérez Molina, ele renunciou, foi preso, acusado de comandar um esquema de corrupção apelidado de La Línea. Você está pensando que é só o Brasil que tem esses problemas de corrupção, não é? Então, pois é. Esse fim de semana, por exemplo, eu estava lendo um pouco mais sobre corrupção e descobri uma coisa curiosa. A Itália é mais corrupta que o Brasil. Estranho isso, né? Uma das maiores economias do mundo também tem esse problema. Isso, lógico, não quer dizer que nós estejamos perdoados, ok? Mas só lembrando você, candidato, o número, pelo menos no último levantamento, sobre o combate à corrupção, o Brasil não ocupa as primeiras colocações, hein? Numa análise que foi feita aí de corrupção nos países do mundo, o Brasil ficou no número 69. Isso quer dizer que tem 68 países
mais corrupto que o Brasil. Pode ser que você não acredite, e até eu duvide, mas quem está falando isso não é a Dilma, quem está falando isso é um instituto internacional que verifica a questão da corrupção em países do mundo. No caso, por exemplo, do Brasil, a Operação Lava Jato, assim como o Mensalão, isso tudo melhora a imagem do país lá fora. Por quê? Porque prova que alguma coisa está sendo feita, investigações, elas não são barradas, os protestos de rua não são reprimidos. E outra, a imprensa trabalha, opera livremente, ela não é proibida de divulgar nada. Se é verdadeiro ou não, é outra questão, mas a imprensa trabalha livre. Isso, televisão, jornal, revista, todo mundo usufrui dessa liberdade que a democracia exige. Então isso melhora a imagem do país. Agora, no caso da Guatemala, você guarda o nome aí do ex-presidente, não é? O senhor Otton Pérez Molina, que foi preso por causa desse esquema de corrupção que atingiu, então, a Guatemala. Ok? E vamos, então, ao desafio dessa semana. O grupo Boko Haram, autor do sequestro em abril de 2014 de mais de 200 estudantes que, posteriormente, segundo os líderes do grupo, seriam vendidas, nasceu de uma seita que atraiu seguidores com um discurso crítico em relação ao regime local. Pregando um Islã radical e rigoroso, Mohamed Yusuf, um dos fundadores, acusava os valores ocidentais instaurados pelos colonizadores britânicos de serem a fonte de todos os males sofridos pelo país. Boko Haram significa a educação ocidental é pecaminosa. Em Hausa, uma das línguas faladas no país. O texto se refere a uma dissidência da Al-Qaeda no Iraque, que passou a atuar no país após a morte de Saddam Hussein. B. A um grupo terrorista atuante nos Emirados Árabes Unidos, país economicamente mais dinâmico da região. C. A uma seita religiosa sunita que atua no sul da Líbia que enfranca oposição aos xiitas. D. A um grupo muçulmano extremista atuante no norte da Nigéria, região em que a maior parte da população vive na pobreza. Ou E. Ao principal grupo religioso da Etiópia ligado ao regime político dos Tuaregues, que atua em toda a região do Saara. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, que foi de 15 a 21 de março. Esperando que você tenha gostado, que seja muito útil para você, nas suas pesquisas e estudo, prometendo voltar a semana que vem e você aí mantendo o foco. Um abraço.